Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje vou conversar com o historiador militar, Dr. Lothar Schroeter. Nascido na RDA, o Dr. Schroeter trabalhou de 1964 a 1990 no Instituto de História Militar em Potsdam e foi por último major em um cargo de coronel do Exército Popular Nacional, além de chefe do Departamento de História Militar da OTAN e da RFA. No ano passado, o Dr. Schroeter publicou o livro A Guerra da Ucrânia, as raízes, os atores e o papel da OTAN. Hoje queremos conversar sobre sua perspectiva da Alemanha Oriental a respeito da guerra. Dr. Schroeter, seja bem-vindo. Herr Dr. Schroeter, willkommen. Também não feliz por poder dar esta entrevista. E talvez eu possa lhe mostrar o livro algum dia. Aqui está. Lever to Timets Pins that Amber, embora seja amplamente ignorado por Mathreads your line into Ifkij. Por que isso é ignorado? E quais são as suas principais teses que gostaria de nos apresentar? Bem, provavelmente isso é ignorado porque não se encaixa no panorama. Ou seja, aqui se constrói uma posição contrária, que eu também posso defender como cientista, e que simplesmente não é compatível com o pensamento dominante. As principais teses do livro são duas. A primeira é que esta guerra na Ucrânia é uma guerra por procuração do Ocidente contra a Rússia. Eu fundamentei isso com um plano elaborado por ninguém menos que Zbigniew Brzezinski, e também por outros. Esse plano pode ser encontrado em seus livros e em seus artigos na revista Foreign Affairs. Eu o resumi. Em essência, ele diz o seguinte: a principal linha de confronto é a linha entre o chamado Ocidente dos Valores e a República Popular da China. Se quisermos vencer esse confronto, precisamos derrotar a Rússia. E se quisermos derrotar a Rússia, precisamos ter a Ucrânia. Isso está escrito quase literalmente em Brzezinski. Não é apenas uma tese minha, mas também é defendida por outros, por exemplo, pelo general de 4 estrelas Harald Kujat, que é conhecido pela maioria. E ele diz o mesmo, e alguns outros dizem ainda mais. Essa é, portanto, a tese principal. Trata-se de uma guerra por procuração, na qual, no fim, o que está em jogo é uma nova ordem mundial. Ela se tornará realmente multipolar, verdadeiramente multipolar, ou voltará a uma unipolaridade liderada pelo Ocidente sob a liderança dos Estados Unidos. Essa é a tese principal. A segunda tese é que esta guerra na Ucrânia não começou em 24 de fevereiro de 2022. A guerra na Ucrânia começou na noite de 6 para 7 de abril de 2014, quando um dos líderes do golpe do Maidan anunciou: "Vamos iniciar uma operação antiterrorista." Com isso, referia-se a uma operação contra as regiões de Donbass, Donetsk e Luhansk. De fato, essa operação antiterrorista começou em 13 de abril de 2014 e, digo abertamente, com um ataque de nacionalistas ucranianos, abertamente apoiados por forças fascistas, contra as duas regiões de Donbass. Esse ataque marca o início da guerra na Ucrânia. O que aconteceu em 24 de fevereiro de 2022 foi a entrada da Federação Russa em uma guerra que já estava em curso desde 2014. In den schon seit 2014 laufenden Krieg. Können Sie das noch ein bisschen, können Sie das weiter ausbauen? Você pode desenvolver isso um pouco mais? Como historiador militar, é muito bom quando o senhor consegue apontar as datas em que a força militar foi empregada. O precursor da guerra, que o senhor também descreve em seu livro, é todo esse processo que levou a 2014. Quais são os pontos-chave que o senhor diria serem centrais para entender como chegamos politicamente até o Maidan, e depois, do Maidan, até essa operação antiterrorista, na qual a violência instintivamente ter saído de controle? In der die Gewalt wirklich dann anfing, aus dem Ruder zu laufen. No Ocidente, sabia-se muito bem da importância da Ucrânia.
A relevância desse grande país para o confronto com a Rússia e, no fim, também com a República Popular da China, era clara desde o início. E foi por isso que se organizou um primeiro golpe, a chamada Revolução Laranja de 2005, liderada por Yulia Tymoshenko. No entanto, essa Revolução Laranja ainda não deu certo, e a Ucrânia entrou em um curso político relativamente tranquilo. E o Ocidente, é claro, também observou isso. Und dies hat natürlich der Westen auch beobachtet. Es gab eine Äquidistanz der Ukraine. Havia uma equidistância da Ucrânia em relação à Rússia e ao Ocidente, ao Oeste e à OTAN. E isso naturalmente desagradou ao Ocidente, que então organizou esse segundo golpe, o golpe do Maidan, de novembro de 2013 até o final de fevereiro de 2014. Esse golpe do Maidan foi, como todos sabemos, apoiado pelo Ocidente. Não apenas pelos 5 bilhões de dólares da senhora Nuland, então vice-secretária de Estado dos Westhausen, mas também por outras medidas. Aparições de políticos ocidentais, inclusive do então ministro das Relações Exteriores da Alemanha em Kiev. Portanto, ele foi apoiado, e esse golpe acabou realmente acontecendo. Und dieser Putsch klappte dann tatsächlich. Ende Februar war dieser Putsch gelaufen. Então, no final de fevereiro, esse golpe já havia se concretizado. As forças nacionalistas, em parte fortemente apoiadas e promovidas por grupos fascistas, conseguiram então alcançar o sucesso. E foi então que começou essa operação antiterrorista, como eu já havia mencionado. Essa operação antiterrorista, ou seja, nada mais do que a ação militar dos nacionalistas na Ucrânia contra as regiões de Donbass, Donetsk e Luhansk. Porém, não trouxe os resultados militares esperados. Ou seja, essa ofensiva acabou se estagnando. No entanto, ao longo do tempo, ela já havia causado um grande número de mortes, fala-se em 15 mil, dos quais 75% eram civis, e desses, por sua vez, 75% estavam nas regiões de Donetsk e Luhansk. Então, essa ofensiva militar dos ucranianos não ocorreu como eles haviam imaginado. E o resultado disso foi que se quis ganhar tempo. Esse tempo foi conquistado com as negociações de Minsk, com Minsk I e Minsk II. Hoje sabemos, por diversas fontes, e seus ouvintes e espectadores também sabem disso, que isso foi apenas uma manobra para ganhar tempo. Não apenas a senhora Merkel e o senhor Hollande confirmaram isso, mas também o então presidente Poroshenko, que falou claramente sobre o assunto em uma entrevista ao Corriere della Sera, na Itália. A questão era apenas colocar as forças armadas ucranianas no padrão da OTAN. Ou seja, primeiro, aumentar o efetivo, treiná-las, elevá-las ao padrão da OTAN e equipá-las com ampla tecnologia militar ocidental. E foi exatamente isso que aconteceu. É verdade, formou-se então uma força de 140 mil a 200 mil soldados ucranianos. Eles já estavam posicionados nas regiões de Donetsk e Luhansk, e também a leste da Península da Crimeia. A leste da Península da Crimeia, isso significava que a Federação Russa tinha de considerar a possibilidade de uma ofensiva militar que colocasse toda a costa do Mar de Azov sob controle ucraniano. Isso não teria significado apenas a perda das regiões de Donetsk e Luhansk, mas também a perda da Crimeia, e isso teria representado a derrota na guerra. A perda da Crimeia, por sua vez, teria significado que uma das 4 formações estratégicas das forças navais russas teria sido perdida, ou seja, a frota do Mar Negro. Isso, por fim, teria resultado no fato de que o Mar Negro teria se tornado o Mare Nostrum da OTAN. Uma grande potência como a Rússia jamais poderia permitir isso. Os americanos também não permitiram em 1962, quando a URSS instalou mísseis de médio alcance em Cuba. Como todos sabemos, não posso detalhar isso agora, mesmo diante do risco de uma guerra nuclear, os norte-americanos não permitiram. E a Rússia também não podia permitir isso. Ou seja, o Mar Negro teria se tornado o Mare Nostrum da OTAN. E então os acontecimentos militares se desenvolveram após o fracasso evidente de Minsk e Minsk II. Isso custou inúmeras vidas, não apenas de militares, mas principalmente de civis. E naturalmente, a Federação Russa também percebeu isso.
A Federação Russa observou o que estava acontecendo ali. O general Kujak, que eu já havia mencionado, também relatou que essa força militar havia avançado até o Mar de Azov. Isso, é claro, também foi observado pela Federação Russa. E em dezembro de 2021, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos e, nessa ocasião, foi elaborado um programa junto a esse embaixador. E esse programa, em essência, no livro isso está descrito com muito mais detalhes, consistia em desenvolver um sistema de segurança de Vladivostok a Lisboa e de Lisboa a Vladivostok. Essa era a primeira tese fundamental. E a segunda já era uma exigência que no Ocidente muitas vezes foi mal interpretada como um ultimato. A segunda afirmação era: garantam que seus protegidos ucranianos se retirem da linha de contato, ou seja, recuem da linha de frente. O embaixador norte-americano recebeu essa mensagem e, em janeiro de 2022, apresentou-se no Ministério das Relações Exteriores da Rússia e disse, resumindo de forma lacônica: não faremos isso. E então os russos entenderam o que aquilo significava. Os russos sabiam exatamente o que estava acontecendo. E nesse contexto, os tanques russos com o Z na fuselagem começaram a aparecer nas fronteiras ucranianas. Essa era a situação naquele momento. E então a escalada militar continuou, algo também confirmado pela OSCE. Em fevereiro, começaram ataques massivos da artilharia ucraniana contra as regiões de Donetsk e Luhansk. E a Rússia só poderia interpretar isso como um sinal de que o ataque era iminente. Existem documentos que ainda preciso examinar com muita atenção, portanto ainda não estão confirmados. Enquanto isso, não os utilizo. Só sei que há documentos do lado russo, segundo os quais um novo ataque massivo das Forças Armadas ucranianas deveria começar em 8 de março de 2022. Mas, mais uma vez, sou muito cauteloso com isso. Enquanto eu não vir documentos definitivos a respeito, não vou me comprometer com essa ideia. E então aconteceu que, como eu disse, os russos viram o que iria acontecer ali. E então os russos fizeram algo antes de 24 de fevereiro que não haviam feito em 8 anos. Eles queriam que as regiões de Donetsk e Luhansk permanecessem dentro do Estado ucraniano. Na época, já em 2014, votamos contra os referendos promovidos pelas então recém-criadas repúblicas populares. Dissemos, não façam esse referendo. Não é isso que queremos em Moscou. Vocês devem permanecer com a Ucrânia, naturalmente com a concessão dos direitos correspondentes, como, por exemplo, o uso da língua russa. Mas então, pouco antes de 24 de fevereiro, os russos reconheceram essas repúblicas populares. E quando se reconhecem estados, também se pode firmar tratados com eles. Gostem os outros ou não, também são possíveis secessões, mesmo contra a vontade do chamado país-mãe. Foi isso que as repúblicas populares fizeram. Assim, a Rússia reconheceu essas repúblicas populares como estados. Quando se reconhecem estados, pode-se firmar tratados. E foi isso que eles fizeram, ou seja, um tratado de assistência mútua. E com base nesse tratado de direito internacional que também foi comunicado por Moscou à ONU, a Federação Russa formulou isso de propósito dessa maneira, entrou em guerra em 24 de fevereiro de 2022. Essa é justamente toda a base do direito internacional que a Rússia invoca repetidamente e que o Ocidente ignora constantemente. Mas existe uma linha lógica no direito internacional. Se se quer reconhecê-la ou não, é outra questão. Mas ela existe. E é por isso que a Rússia também diz: estamos apenas exercendo o direito previsto no artigo 51 da Carta da ONU à autodefesa coletiva. Exatamente. Como eu disse, pode-se discutir sobre isso. Também há opiniões, por exemplo, de que a separação de territórios não seria possível, que seria contrária ao direito internacional.
Essa opinião existe. Eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Eu também a fundamentei com resoluções da ONU no livro, está tudo lá, com número e referência, de que separações são possíveis quando os direitos de grupos populacionais são permanentemente e claramente prejudicados. E agora preciso levantar a questão. Foi esse o caso em Donetsk e Lugansk, onde os direitos de autonomia não foram concedidos e o direito de usar a própria língua materna, ou seja, o russo, foi abolido. A questão é também que a Rússia sempre diz: a OTAN reconhece esse direito, pois é o mesmo direito de que o Kosovo fez uso para se separar da Sérvia. E a OTAN reconhece isso, assim como a Alemanha, a RFA também. Mas com isso já voltamos à hipocrisia, à aplicação de dois pesos e duas medidas. O que me interessaria muito saber é, como o senhor, como historiador militar que já estudava a OTAN antes dos anos 1990, mas de fora, um historiador militar alemão de fora que estudou a OTAN, não de dentro, como o senhor vê o fio histórico dos anos 70 e 80 até agora, nos anos 2020? Von den 70er, 80er Jahren bis jetzt in die 2020er hinein. Da darf ich mir erlauben, auf zwei Bände. Permitam-me fazer referência a 2 volumes de um livro meu. Por favor? Aqui está, A OTAN na Guerra Fria. São cerca de 200 páginas. Escrevi esses 2 volumes por ocasião do 60º aniversário da OTAN, em 2009. Trata-se de uma cronologia que inclui uma introdução para cada período histórico. A afirmação central foi e continua sendo, nesses livros, a OTAN não foi fundada como uma aliança de defesa, mas sim como uma aliança antissoviética, ou seja, um pacto militar contra a URSS. Pois na época, não existia uma aliança correspondente do lado oriental. Ela só foi criada em 1955 com o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar antissoviética que incluía a República Federal da Alemanha. Hoje celebramos o 70º aniversário das Forças Armadas Alemãs-Wehr. Havia um grande interesse em integrar a Bundeswehr à OTAN, por diversos motivos. Em primeiro lugar, como um ariete, e naturalmente também com a incorporação de quadros da Wehrmacht, e além disso, da Waffen-SS. Mesmo oficiais até o posto de tenente-coronel da Waffen-SS foram admitidos, desde que não houvesse crimes de guerra comprovados. Eles tinham experiência na campanha do leste, foram integrados e desempenharam um papel decisivo na criação da Bundeswehr, que ao final contava com 495 mil soldados ativos e 1,3 milhão de reservistas. Ou seja, a OTAN sempre foi uma aliança antissoviética, e hoje é uma aliança antirrussa. Principalmente agora, com ambições cada vez mais globais, inclusive em relação à República Popular da China. E eu digo sem rodeios, em questões fundamentais, a Aliança do Atlântico Norte, para dizer de forma cautelosa, sempre disse a inverdade. E a maior mentira foi a da ameaça vinda do leste. Ela nunca existiu. Nunca houve uma ameaça vinda do leste. Se os russos realmente tivessem a intenção de conquistar a Europa Ocidental, teriam marchado até o Atlântico em 1945. Eles não fizeram isso. E sempre foi, como já disse, uma aliança antissoviética e antirrussa. E, infelizmente, essa mentira da ameaça vinda do leste não mudou até hoje. Não apenas nada mudou, como isso continua sendo apresentado de novas formas. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, a informação mais importante de todas é, na verdade, que a Rússia, entre 2014 e 2022, não quis incorporar as regiões de Donbass, mas afirmou expressamente: fiquem na Ucrânia, com toda a ideia de que, se for assim, e a Ucrânia for um Estado federal, então sua neutralidade estará garantida. Assim, ela seria um Estado tampão. E essa condição de Estado tampão é algo que não só a Rússia sempre quis, mas também a União Soviética. Esse era até o plano para a Alemanha. 1953, esse foi o ponto de partida. Era de março de 1952. Como é que isso aconteceu? Porque o Ocidente simplesmente não quer que uma Europa seja estável e equilibrada, que conviva com a União Soviética e com a Rússia. Das hängt ganz einfach damit zusammen,
Isso se deve simplesmente ao fato de que, na época, era do interesse do Ocidente derrotar a URSS. Isso se concretizou em 1991, e hoje se quer desmantelar a Rússia. Todos os anos há uma ou duas conferências que tratam da fragmentação, da filetagem da Federação Russa. Trata-se dos enormes recursos, sobretudo dos recursos naturais da Federação Russa. Existe um estudo da Bertelsmann que lista exatamente quais são as imensas reservas de recursos naturais que se encontram, em grande parte também na Ucrânia. E até mesmo antigos militares da Bundeswehr falam abertamente que sem as reservas de lítio da Ucrânia, toda a mobilidade elétrica, por exemplo, seria inviável. Die ganze Elektromobilität beispielsweise, man vergessen kann. Es geht die Zerschlagung Russlands, es geht die Ausschaltung. Trata-se da desintegração da Rússia, da eliminação desse país como grande potência e da criação das condições necessárias para, no fim, poder enfrentar com sucesso a República Popular da China. E é por isso que eles não querem a paz. Por isso promovem uma escalada de nível em nível. E é por isso que inventam repetidamente novas variantes de cenários de ameaça. É um completo absurdo supor que a Federação Russa queira atacar a OTAN em 2029, por exemplo. Não há absolutamente nenhuma base política para isso, e tampouco militar. O general Kujat deixou isso claramente exposto. É um completo absurdo militar afirmar que com as forças da Federação a OTAN será atacada. Wolle die NATO angegriffen werden. Das ist militärisch völliger Unsinn. Isso é um completo absurdo do ponto de vista militar. Ou seja, é um absurdo puramente militar, não apenas politicamente totalmente errado. E, aliás, eu sempre digo isso de forma bem-humorada nas palestras que dou. O que eles querem na Alemanha? Querem uma infraestrutura destruída? Querem um sistema ferroviário que não funciona? Querem uma economia em declínio e claramente em crise? Querem essa decadência moral que estamos vivenciando na Alemanha. E não só na Alemanha, mas também em outros países ocidentais. Os russos querem tudo isso? Querem um país arrasado que depois teriam de reconstruir? O que é que eles realmente querem? Essa pergunta a OTAN, claro, não responde. Apenas com propaganda. Eigentlich nur mit Propaganda. Como o senhor explica, Harold Kujat, que sendo da Alemanha Ocidental, acabou se tornando, nos anos 90, sim, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o chefe militar da OTAN? E o fato de termos tido esse período nos anos 90, em que existiam planos para uma parceria para a paz, ou seja, a integração da Rússia. O senhor vê aqui um lado da OTAN ou um lado dos europeus que queria trabalhar nesse projeto de paz, mas acabou sendo derrotado? Ou como o senhor explica, Sr. Kujat? Sim, eu nunca teria imaginado, em toda a minha vida, que um dia prestaria a mais alta homenagem a um inspetor-geral da Bundeswehr, e, portanto, ao soldado de mais alta patente do exército que me era oposto. Que um dia eu prestaria a mais alta homenagem ao mais alto oficial da OTAN. E é isso que se é como presidente do Comitê Militar, portanto, não um general ocidental. Eu nunca teria acreditado que seria capaz disso em toda a minha vida. Hakstas Epsemis Gesexcu Ujat Emigur Epsigol and Thuisraid Emat. General Kujat hat offensichtlich das, was Friedrich Schiller O general Kujat demonstra claramente aquilo que Friedrich Schiller expressou uma vez na Ode à Alegria e que depois foi naturalmente entoado por Beethoven. É a coragem diante dos tronos dos reis. Essa coragem, ao que parece, não é algo que a oficialidade alemã possua, nem o corpo de oficiais alemão. Tentamos novamente em 20 de julho de 1944, depois que perceberam que a campanha no leste não funcionaria. Essa coragem diante dos tronos dos reis, essa coragem é demonstrada pelo general Kujat, e ele tem o meu mais profundo respeito por isso. Tudo mais que se ouve da oficialidade alemã me causa arrepios. Há pessoas que ainda hoje falam sobre a oportunidade desperdiçada. Embora, dependendo da interpretação, seja preciso dizer não foi desperdiçada, foi jogada fora deliberadamente. Essa unificação. E nisso também estão incluídos os norte-americanos. Como, por exemplo, Jack Matlock, o embaixador Jack Matlock, que sempre disse, mesmo agora, aos 95 anos,
Não, nós não vencemos a Guerra Fria. Nós a encerramos junto com a União Soviética, porque isso era do nosso interesse. E a União Soviética depois se desintegrou, relacionada, mas por outras razões. Deveríamos ter aproveitado essa oportunidade para construir uma casa europeia comum para todos e estruturas de segurança. Isso também inclui outros que são realmente figuras decisivas da história da Guerra Fria. Como o senhor vê essa conexão de que essas pessoas não foram as vencedoras, mas sim os outros, que foram os Brzezinskis deste mundo? Ganz einfach, weil die Brzezinski Bem, é bem simples, porque os Brzezinski e outros, Kissinger no fim das contas também, Friedman, por exemplo, sempre foram aqueles que representavam as principais forças do grande capital industrial e financeiro norte-americano. Esse grande capital sempre foi expansionista, sempre foi agressivo. E esses acabaram prevalecendo, assim como, aliás, também aconteceu na Alemanha. Friedrich Merz está no governo, mas não está no poder. No poder estão outros bem diferentes. E isso é uma reedição, ao menos em certos traços, do típico imperialismo alemão, como conhecemos desde o fim do século XIX. Eles prevaleceram e na Rússia também encontraram um parceiro, ou seja, a administração de Yeltsin. A Rússia estava completamente arrasada, política, militar e economicamente nos anos 1990. Esse foi o motivo. O parceiro em Moscou, ou seja, Yeltsin. E essa também foi a base para a parceria que se concedeu naquela época. Mas só então, na virada do milênio, quando chegou outro presidente, que discursou no Bundestag em setembro de 2001, é que esse tempo chegou ao fim. Lá, ele disse essencialmente duas coisas. Ele disse, vamos construir um sistema de segurança, de Lisboa a Vladivostok e de Vladivostok a Lisboa. E disse algo que não expressou abertamente, mas que ficou claro nas entrelinhas. Senhoras e senhores, os anos brandos de Yeltsin acabaram. E com isso, a confrontação, que havia sido iniciada pelo outro lado, tornou-se agora mútua. Mas por isso ele recebeu uma ovação de pé. Os parlamentares se levantaram e aplaudiram, pois Vladimir Putin também falou em alemão. É difícil colocar em palavras o quanto isso significou, considerando que sua família, acredito, esteve estacionada em Leningrado e que parte dela também morreu, sim, durante o cerco. E ele também buscou essa aproximação com a Alemanha. E essa aproximação, ou estou interpretando errado, não apenas não se concretizou, mas agora, na situação em que estamos hoje, está não só em ruínas, mas em... Essa aproximação sempre foi desejada pela Federação Russa sob Putin, mas não foi desejada pelo outro lado. Nunca foi desejada pelo outro lado, porque existia esse antigo objetivo, destruir a Rússia, dividi-la em pedaços. Esse é o velho objetivo que, como eu sei, remonta a Horbach, que durante a Primeira Guerra Mundial desenvolveu sua teoria de Horbach, segundo a qual a Ucrânia seria um elemento central na destruição da Rússia. Isso não foi desejado pelo Ocidente. E aqueles que aplaudiram no Bundestag em setembro de 2001, eles não perceberam o que estava nas entrelinhas do discurso de Putin. E se perceberam, não acreditaram. Só que eles o fizeram. Haben sie es nicht geglaubt. Nur sie haben es gemacht. Also es wäre doch das Beste für Deutschland gewesen, wenn man sich... Bem, teria sido melhor para a Alemanha se tivéssemos nos lembrado do curso do velho Bismarck. No meu livro, incluí várias citações do chanceler do Império. Ele era um reacionário como poucos, sem dúvida, mas era uma pessoa de pensamento realista. E ele resumiu sua política em relação à Rússia sob o lema: podemos nos desentender com todos, menos com a Rússia. Menos com a Rússia. Como eu disse, outros tempos. A Rússia ainda está onde estava na época de Bismarck. A Rússia ainda é uma grande potência, assim como era então no concerto das potências europeias. Essa lição da história alemã deveria ter sido lembrada, se não houvesse outros objetivos em mente. Mas parece que o credo segundo o qual a política alemã funciona no momento é, tudo o que é bom vem em três. Pois desde Bismarck isso já foi tentado 2 vezes. Você acredita que agora será tentado novamente? Não, você já disse que está sendo tentado novamente.
Mas onde está o limite? Porque percebemos agora que, mais uma vez, parece não estar dando certo. Wieder nicht zu klappen. Naja, es wird auch nicht klappen. Also, wenn es einen dritten Weltkrieg geben Bem, würde, isso também não vai dar certo. Então, se houvesse uma terceira guerra mundial, aconteceria exatamente o que o ultra-reacionário Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev declararam juntos no final dos anos 1980. Uma guerra nuclear não pode ser travada nem vencida. Ela nunca deve ser travada, porque levaria ao fim da civilização humana. Essas foram as declarações dos dois naquela época. Nada mudou desde então. Isso também é sabido no Ocidente. Minha tese é, no Ocidente também não se quer uma terceira guerra mundial. Não se quer, porque se sabe que todos queimariam nela. O que, no entanto, estão fazendo é manter um equilíbrio à beira da guerra. Um equilíbrio extremamente perigoso à beira da guerra. E como militar, sabe-se que os conflitos podem se desenvolver de tal forma que ganham uma dinâmica própria. E essa dinâmica pode chegar a uma situação que já não se consegue controlar. E isso é perigoso. Sim, esse é justamente todo o medo por trás disso. Que agora se criou uma situação que pode ser tomada por grupos relativamente pequenos de pessoas, porque é possível simplesmente criar uma operação de bandeira falsa, ou algo parecido, e então os diferentes lados ficam sob pressão para agir. E que no momento, na verdade, não temos mais mecanismos de desescalada. Embora, desde que russos e americanos voltaram a conversar, talvez ainda haja a possibilidade de um telefonema. Como o senhor vê isso? Bem, essas operações de falsa bandeira podem, é claro, acontecer. E dentro da OTAN há de fato forças diferentes, algumas específicas, como a Hungria ou a Eslováquia, e provavelmente também a futura Tchequia. E há também os provocadores, que estão nos estados bálticos e na Polônia. Agora, segundo os meios de comunicação russos, como a Russia Today, teria havido o plano de uma operação sob falsa bandeira que foi frustrada. Supostamente, um caça-bombardeiro do tipo MiG-31 com o míssil Kingshall seria sequestrado para a Romênia. E esse bombardeiro então seria abatido. Mas a operação foi impedida. Bem, eu só acredito nisso quando os fatos verificáveis estão realmente sobre a mesa. Mas claro, essas operações falsas são feitas o tempo todo. Pense nos sobrevoos de drones. Sempre se culpa os russos. Que derrubem alguns, então veremos o que acontece. Que façam isso. E sempre dizem sim, tudo aponta para a Rússia, tudo aponta para a Rússia. Bem, esse é justamente o perigo. Dessas operações sob falsa bandeira surgirem mecanismos de escalada que depois não podem mais ser contidos. Esse é realmente o perigo. E é por isso que é urgentemente necessário reduzir a escalada. E é exatamente isso que o governo alemão não está fazendo, ao contrário do que se deve reconhecer a Willy Brandt no Ocidente. Walter Scheel, que era ministro das Relações Exteriores na época, ou mesmo Erich Honecker, foi um defensor da paz. Não há o que contestar nisso. Leonid Brezhnev também o foi. A intervenção no Afeganistão, contra a qual ele próprio era, não contradiz isso. Não, a ideia de uma solução pacífica para os conflitos mortos. Essa distinção dá esse caminho de escalada. Podemos recorrer um pouco mais às suas experiências na RDA. O desaparecimento da RDA ou sua incorporação à RFA. Bem, eu sempre considero um erro dizer que foi uma reunificação. Na verdade foi, bem, não uma anexação, mas a absorção da RDA pela RFA. Você tem a sensação de que esse processo dos anos 1990 também tem algo a ver com a posição da Alemanha hoje em relação à Rússia? Bem, de qualquer forma, o segundo Estado alemão deixou de existir. Aquele que sempre atuou como um freio em relação àqueles que na Alemanha Ocidental apostavam na confrontação. Esse Estado desapareceu, e acrescento, era o Estado alemão da paz, sem dúvida. E você tem toda a razão, não foi uma reunificação, pois isso significaria que se reunificariam, talvez no nível de 1950. Aí sim se poderia falar em reunificação.
Eu diria que foi, para usar uma expressão neutra, uma unificação dos Estados alemães, CIS. E há muitas pessoas que têm uma tomada hostil pelo Ocidente. Quase nada restou. Durch den Westen. Es ist ja kaum noch etwas übrig geblieben von der DDR. Und wenn, dann tarnt man es so. Da RDA, e quando se encontrava algo, era sob termos como Centro Médico de Atendimento para Policlínicas, pois é exatamente isso que os centros médicos de atendimento são hoje. Nada foi aproveitado. Pelo contrário, tudo foi desmantelado, custasse o que custasse. Quero citar apenas um exemplo. Na RDA, 95% de todos os cientistas sociais, na época chamados de cientistas da sociedade, foram dispensados. 95% foram removidos das universidades e faculdades. Uma devastação desse tipo não ocorreu nem na zona de ocupação soviética, ou na própria RDA, nem no Ocidente após o colapso do hitlerismo. Nunca houve uma devastação assim. E, naturalmente, as pessoas não esquecem isso. E cada vez mais pessoas percebem que, na verdade, não se tratava de uma reunificação, mas de uma incorporação, de uma anexação. Talvez expresso de forma neutra, mais uma unificação, mas nada além disso. E é por isso que as pessoas agora percebem cada vez mais, certamente também no meu círculo familiar, que não aprendemos tantas coisas erradas na escola sobre o capitalismo e o imperialismo. As pessoas estão se afastando, e isso é frequentemente denunciado como um afastamento da democracia. Não, não é um afastamento da democracia. É um afastamento do sistema. As pessoas começam internamente a questionar o sistema, a se afastar da propaganda. No meu círculo, inclusive na minha casa de veraneio que eu alugo, as pessoas respondem à pergunta: vocês não assistem mais às notícias? Não, não assistimos mais às notícias. Não assistimos mais a talk shows. Não queremos ser enganados o tempo todo. Esse sentimento no momento no leste da Alemanha, ou seja, o senhor diria que não é apenas o senhor, como historiador militar, mas uma boa parte da população que agora está percebendo que foi enganada? Sim, o terrível nisso é o seguinte. As pessoas, no fundo, se fazem a pergunta sobre o sistema sem admitir isso para si mesmas, mas percebem que o sistema está errado. O sistema está errado. Onde foi que viemos parar e dizem, algo precisa mudar de forma fundamental aqui. Algo precisa mudar de forma fundamental aqui. E então cometem um erro estratégico. Votam na AfD. E é por isso que o antigo território da RDA hoje está colorido de azul. Elas querem que algo mude de forma profunda. A maioria dos eleitores e eleitoras da AfD não são fascistas, nem neofascistas, e nem mesmo de extrema-direita. A maioria dos eleitores e eleitoras diz algo precisa mudar profundamente neste país, custe o que custar. E então cometem esse erro estratégico. Infelizmente, vejo isso também no meu próprio círculo familiar. Esse é realmente o ponto. Como essa relação no momento? Eu sempre me pergunto, em que direção isso ainda pode ir? Aliás, compartilho a avaliação de que a OTAN, no geral, não quer a Terceira Guerra Mundial. Isso também aprendemos ao longo de 3 anos e meio. A OTAN poderia ter intervido a qualquer momento. A qualquer momento. Mas não o fez. E também não quer fazê-lo. Ela quer travar uma guerra por procuração. Essa era a estratégia. Era preciso manter o Sr. Zelensky sempre sob controle. Especialmente quando ele dizia, por exemplo, que um míssil russo havia caído na Polônia. Era necessário colocá-lo rapidamente de volta na linha curta. E a ideia de que se deve lutar na Ucrânia, ou seja, até o último ucraniano, acho que essa ideia ainda existe. Mas se considerarmos isso agora e dissermos, sim, a estratégia deve ser manter essa zona cinzenta e continuar girando em torno da guerra. A Rússia não é burra. Sabemos, pelos russos, inclusive por colegas russos, que eles analisam exatamente dessa forma. Qual é a sua avaliação sobre como os russos tentam reagir a isso, percebendo que pelo menos os alemães e os europeus não estão dispostos a se desviar dessa linha? O que o senhor vê nesse momento?
Naja, ich glaube, jetzt muss man auch etwas versuchen, die Acho que agora também é preciso tentar caracterizar o tipo de condução da guerra pela Rússia. Costumo ser acusado regularmente de falta de empatia e de discernimento quando digo o seguinte: a estratégia militar russa é concebida para causar o mínimo possível de vítimas civis e também o mínimo possível de baixas entre suas próprias tropas. Por isso, eles travam uma guerra que poderia ser chamada de guerra de desgaste. E é aqui que surge a acusação de falta de empatia. Eles estão essencialmente deixando a Ucrânia sangrar até a exaustão. die Ukrainer im Wesentlichen ausbluten. Ja. Und dann füge ich den Gedanken hinzu, wenn die E então acrescento o seguinte pensamento: se as forças armadas russas estivessem conduzindo a guerra na Ucrânia da mesma forma que o Exército Vermelho teve de conduzi-la contra a Wehrmacht e a Waffen-SS, talvez essa guerra já tivesse terminado há muito tempo também no campo de batalha. Quero apenas lembrar, o Exército Vermelho, dos 27 milhões de vítimas dos povos soviéticos, registrou sozinho 11,7 milhões de mortos. 11,7 milhões. Agora subtraiamos os 3 milhões de mortos que os nazistas deixaram morrer como prisioneiros de guerra. Ainda assim, restam mais de 8 milhões. A Wehrmacht, que estava em guerra desde 1939, teve 4 milhões de mortos. Im Kriegsstand hatte 4 Millionen Tote. Das heißt, die Rote Armee ist nach vorn gestürmt und wurde auch Isso significa que o Exército Vermelho avançou e também foi enviado para frente, se é que você me entende, custe o que custar. E é isso que a liderança russa hoje não faz. Além disso, quase toda a guerra é decidida na retaguarda, sob 2 pontos de vista. Qual é o apoio que tenho da minha população? E no início da segunda fase da guerra da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, cerca de 75% dos ucranianos e 75% dos russos apoiavam a liderança política e, portanto, também a condução da guerra. Na Rússia, isso não mudou muito. Os números hoje estão entre 75% e 78%. Na Ucrânia, esse apoio está enfraquecendo. 75 bis 78% in der Ukraine bröckelt es. Das ist der eine Punkt. Esse é o primeiro ponto pelo qual a maioria das guerras é decidida na retaguarda. O segundo ponto é o potencial econômico e militar econômico. A indústria bélica russa está operando a todo vapor. É claro que isso não pode deixar de afetar o sistema econômico como um todo, mas a economia russa parece suportar essa carga. E ela está sendo equipada com tecnologia militar de ponta, que nem mesmo o Ocidente alcançou. A Ucrânia depende em grande parte do fornecimento de armas ocidentais. E se essas entregas deixarem de acontecer, ou se a União Europeia, a Europa, não puder mais pagá-las, pode-se imaginar que esse apoio militar e econômico deixaria de existir. E nesse caso, a guerra também estaria decidida. Quero apenas acrescentar mais uma coisa, pois um colega, Andrei Martyanov, fez essa observação, e acho importante destacar que do lado russo não se trata de uma guerra, mas de uma operação militar especial. E o Sr. Martyanov diz que isso tem impacto sobre os tipos de força empregados e as táticas utilizadas. Se fosse uma guerra, então seria possível usar outro manual. Concordo com suas opiniões. Esta guerra de desgaste foi concebida, pura e simplesmente, para desarmar a Ucrânia, incluindo todas as suas forças armadas, e, ao mesmo tempo, poupar ao máximo os próprios recursos humanos, o que, naturalmente, continua sendo algo extremamente bélico. O que é frustrante. No Ocidente, a percepção pública que é alimentada pertence, na verdade, a um universo completamente diferente. Por isso, as pessoas que não compartilham da nossa avaliação histórica desta guerra não entendem absolutamente nada da forma como ela é enquadrada. Para elas, isso parece uma justificativa da guerra por parte da Rússia. Bem, o senhor mencionou esse termo, Operação Militar Especial, e o associou à forma de condução da guerra pelo lado russo. Eu não faria isso. O termo Operação Militar Especial se fundamenta, na minha opinião, em outros aspectos.
Há décadas, as guerras não são mais declaradas, como na verdade seria necessário segundo o regulamento de Haia sobre as leis e costumes da Guerra Terrestre de 1907. É preciso declarar uma guerra. E também explicita claramente melhor o termo operação militar especial. Por que Befehl escolheu? Warum der gewählt worden ist? Weil es völkerrechtliche Implikationen hat. Porque tem implicações no direito internacional. Tem implicações no direito internacional que, por falta de tempo, não posso detalhar aqui. Está tudo no meu livro. Não, o tipo de condução da guerra pela Rússia resulta de duas coisas que mencionei. Primeiro, as forças armadas ucranianas devem ser desgastadas, por mais terrível que isso soe. E segundo, devem ser evitadas ao máximo as próprias perdas e as perdas entre a população civil ucraniana. Esses são os pontos de partida decisivos para que a condução da guerra pela Rússia seja como é. Ich teile diese Einschätzung. Ansonsten. Eu compartilho dessa avaliação. Além disso, basta observar a diferença no número de vítimas civis na guerra na Ucrânia e na guerra em Gaza para perceber como se pode lutar de maneiras muito diferentes, dependendo dos objetivos que se tem. O que você acha? Agora, conversamos de forma bastante geral sobre tudo isso e também sobre o desenvolvimento histórico. Há algo que ainda não mencionamos e que você acha importante destacar ou explicar? Dass es wichtig ist, dass man das erwähnt oder erklärt. Naja, es geht um die Frage des Waffenstillstandes. Bem, a questão é sempre sobre o cessar-fogo. E por que a Federação Russa não aceita? A Federação Russa não pode aceitá-lo, porque um cessar-fogo significaria imediatamente que tropas da OTAN seriam estacionadas no território da Ucrânia. E se fosse assim, a Federação Russa teria basicamente que atacar e eliminar essas tropas da OTAN, o que significaria o início da Terceira Guerra Mundial. Ou seja, é preciso buscar compreensão para o fato de que a Rússia jamais portou ou cooperar com o cessar-fogo ineste. Dem bedingungslosen Waffenstillstand nie und nimmer zustimmen kann, sondern die russischen Forderungen müssen erfüllt werden. As exigências russas precisam ser atendidas. Neutralidade da Ucrânia, nenhuma adesão à OTAN, nenhuma instalação de forças da OTAN, de qualquer forma, no território ucraniano. E então também a desmilitarização. Bem, talvez os russos ainda estivessem dispostos a negociar sobre isso, mas também a desnazificação. O que está acontecendo na Ucrânia em termos de fascistização é inacreditável, e a liderança política alemã permanece em silêncio. Lá estão sendo atualmente revividas tradições fascistas, como as divisões da SS, Galícia e outras. Não se pode nomear tudo. Dei um exemplo. Como o antigo prefeito de Potsdam, membro do SPD, viajou para Ivano-Frankivsk e lá se associou a fascistas. Digo isso com toda clareza, há um subcapítulo sobre isso no meu livro. Como antifascista, que me tornei conscientemente na RDA, fui educado assim e aceitei isso de forma consciente, sinto vergonha de que o governo alemão não reconheça essa fascistização na Ucrânia e que nem sequer seja capaz de dizer que lá já não existe nem mesmo uma democracia burguesa. Lá não há oposição e sobre isso se mantém silêncio. Isso me enfurece profundamente. Sim, isso frustra todos nós que tentamos enxergar o mundo de olhos abertos. Mas, de certa forma, infelizmente não conseguimos sair dessa situação no momento. No entanto, seu livro é um passo importante e uma referência essencial nessa história tão triste. Para as pessoas que quiserem comprar o livro, vou direcioná-las ao site da sua editora. Há algum outro lugar onde as pessoas possam encontrar você ou seus escritos? Bem, sou membro do conselho da Fundação Rosa Luxemburg de Brandemburgo. Lá há publicações minhas. Gostaria de lembrar novamente, justamente hoje, no 70º aniversário das Forças Armadas Alemãs, que minha tese de habilitação, junto com outras 3, já foi publicada em 1989. História militar da RFA desde os primórdios até o presente. Provavelmente só se encontra em sebos hoje em dia. Também mencionei a obra em 2 volumes, A OTAN na Guerra Fria, 1.200 páginas.
E atualmente estou preparando uma publicação, um livrinho, sobre algo que tem sido completamente ignorado. Desde 1º de abril deste ano, vale lembrar, foi criada a Divisão de Defesa Territorial das Forças Armadas Alemãs. Essa divisão de defesa territorial não tem nada a ver com folclore, mas sim duas funções. Primeiro, garantir a liberdade de operação das forças da OTAN na linha de frente. E segundo, e isso é algo que ninguém percebe, atuar contra o inimigo interno. De acordo com o artigo 87A, parágrafo 4 da Lei Fundamental, que é a Constituição de Emergência, acompanhada na época, em 1968, por várias leis de emergência. Portanto, essa divisão de defesa territorial também treina para atuar contra o inimigo interno. Caso a Polícia Federal, anteriormente a Polícia de Fronteira Federal e as forças de prontidão dos estados não sejam suficientes. Como já foi dito, isso pode ser verificado, artigo 87A, parágrafo 4 da Lei Fundamental. Recentemente, houve 2 exercícios em que isso foi treinado. Um deles em Hamburgo. Lá, material militar deveria ser transportado para a Frente Oriental como parte do exercício, e os trabalhadores portuários se recusaram a fazê-lo. No cenário do exercício, então, a tropa de defesa territorial agiu contra esses trabalhadores. Ou seja, ninguém realmente tem isso em mente. Já escrevi 2 artigos sobre isso na revista Hintergrund. Eles também podem ser lidos na internet. E disso deve surgir um pequeno livrinho. Por favor, envie-me isso quando existir ou se concretizar. Então poderemos discutir novamente, pois você tem toda a razão. Este é um tema que representa um perigo direto, sobre o qual devemos estar informados. Sim, claro, com certeza. E houve 5 ou 6 grandes movimentos populares na República Federal. Por exemplo, um chamado Sem Nós, que era contra a criação das Forças Armadas. Mas também houve um movimento muito grande nesse mesmo contexto. Estado de emergência da democracia, no final dos anos 1960. Isso significa que durante toda a década de 1960, amplos setores da população na República Federal resistiram à iminente Constituição de Emergência, que acabou sendo aprovada em maio de 1968, e também as pequenas leis de emergência individuais. Houve um ministro do interior que disse que essas eram as chamadas leis de gaveta. E quem viu essas leis de gaveta, que até hoje permanecem secretas, ficou pálido. Alguns são visíveis. É a Lei de Garantia do Trabalho. Isso significa, assim que for decidido que ela será colocada em vigor em caso de tensão, é preciso declarar o estado de tensão. As pessoas podem ser obrigadas a trabalhar, as empresas podem ser obrigadas a entregar seus caminhões e coisas do tipo. Essas são as leis de emergência. Quase ninguém tem isso em mente. E quando dou palestras sobre o assunto, as pessoas olham espantadas. Isso existe? Não consigo imaginar. E eu deixei de não conseguir imaginar nada desde 1989-90. Aprendi que tudo é possível. Desde 1989. Teremos uma segunda ou até uma terceira conversa sobre isso. Muito obrigado por essas observações, das quais, para ser sincero, eu também não sabia. Dr. Schroeter, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Agus membros a 20 especialidades. Tubam, especialmente em paz.